O Paraná teve um avanço significativo no relatório preliminar do valor bruto da produção agropecuária, o VBP do estado, chegando a 41% de valorização e 6 bilhões de reais. Um indício de que o consumo de madeira aumentou. Com o crescimento da demanda, o foco na produtividade também aumenta. E tem workshop sobre esse assunto, viu? A gente vai saber mais detalhes com o Eric Scheitzer, que é chefe-geral da Embrapa Florestas. Seja muito bem-vindo, Eric, e obrigada pela sua participação. Obrigado, Raíssa. Boa noite e boa noite a todos. Eric, primeiramente, antes da gente falar do workshop, eu queria saber como é que o Brasil se posiciona aí em relação à produtividade florestal. Como é que está essa produção aqui? Bom, em termos de produtos de florestas plantadas, principalmente com eucaliptos e pinos, nós somos o país com maior produtividade e com maior produção do mundo. Nossos competidores não são tão grandes em área e também não conseguem as produtividades que a gente tem. Se destina principalmente, né, esses produtos, os pinos, os eucaliptos? Desculpe. Para quais mercados, que mercados a gente atende com essa produção? Bom, na verdade nós atendemos, e essa é toda a discussão de hoje, nós atendemos inúmeros mercados. O Brasil é um dos líderes mundiais em celulose de fibra curta, nós temos vendas de celulose de fibra longa, mas temos uma longa cadeia de produtos de madeira sólida, de chapas e de móveis. Então, nós somos concorrentes significativos no mercado global de produtos florestais. E o Paraná, dentro de todo esse contexto, ele é muito forte nos produtos de madeira, produtos sólidos. Quando você está lá no Ceará e tem uma cozinha industrializada, grande chance dela ser paranaense, catarinense ou rio-grandense. Eu ia justamente te perguntar qual a participação do Paraná, né, em relação a todo o país, quanto por cento vem do estado? Bom, o Brasil tem mais, vamos falar em área de florestas. O Brasil tem aproximadamente 10 milhões de hectares plantados e o Paraná, dentro disso, ele tem 1 milhão de hectares. Então, nós somos mais ou menos 1/10 da produção de florestas plantadas. E quando a gente olha para o valor agregado depois na venda de produtos, talvez a gente suba aí para 15% do Brasil. Certo, a gente já falou aí de alguns mercados, agora deixa eu te perguntar, essa madeira é sustentável? E também quero saber como é que está a questão da pauta da construção civil em relação a esse insumo. Bom, primeiro a questão da sustentabilidade. Há muitos anos o setor florestal busca alternativas para que as florestas plantadas, primeiro, nunca substituam florestas nativas. Então, nós não plantamos já há muitos anos em locais onde tinha floresta. O que nós vamos fazer, até por uma questão de custos, é substituir áreas que estão abandonadas, de baixo uso, pastagens de baixa produtividade. Então, quando você muda de um desses usos para a floresta, você tem um grande ganho ambiental, porque florestas são boas contra a erosão, elas são boas contra escorrimento superficial de água, elas aumentam a permeabilidade de água, então você não tem enxurradas, e dentro das florestas a gente tem uma fauna abundante. E se a gente somar isso a uma prática que tem sido muito usada agora, de olhar para a paisagem como todo e incluir os plantios florestais em mosaicos, junto com a agricultura, junto com
outro com florestas nativas, a gente tem um ambiente muito sustentável. Realmente, os ambientes mais sustentáveis hoje que a gente tem na agricultura do sul do Brasil são aqueles onde a gente pratica silvicultura de produção. Claro, o plantio florestal não compete, por exemplo, com o Parque Nacional do Iguaçu, com uma floresta nativa, mas dentro do nosso ambiente agrícola, essas áreas de florestas são muito sustentáveis. Tá certo. E como é que está a questão, né, da busca da construção civil? Que bom que você me lembrou. Hoje em dia, o que acontece? A madeira é um material muito sustentável. A madeira ela tem balanços de carbono muito melhores que o balanço de cimento, de aço, por exemplo. Então, nós temos visto um crescimento de construções civis com madeira. Eu próprio moro numa casa de madeira aqui em Curitiba com 4 andares. Mas o que está acontecendo é que, com o avanço da tecnologia e com o que a gente chama de madeira engenheirada, madeira grudada, bem montada, recortada, que permite que a gente faça peças grandes, a gente começa agora a fazer prédios, casas maiores, estruturas maiores com madeira. Então, nós esperamos, sinceramente, que o uso de madeira vai evoluir muito nos próximos anos. É talvez a maneira mais sustentável de se construir e de se capturar carbono no processo de construção. Tá certo. Agora falando aí do mercado internacional, né? Queria que você detalhasse um pouquinho como é que tá também a demanda, a questão do dólar interfere também nos nossos preços. Os nossos preços estão competitivos. Que panorama você pode trazer para a gente? Nós estamos muito competitivos em função do dólar, mas como no mercado nem tudo são flores, enquanto os preços estão bons e nós conseguimos colocar produtos superiores no mercado internacional, a logística toda de exportação não está fácil devido à pandemia, devido à guerra. Então, há aumento de custos de frete, que come um pouco das vantagens brasileiras de competição do mercado. Mas nós temos colocado muita madeira em diversos mercados desenvolvidos. A China é um parceiro interessante, Estados Unidos, toda a América Central e alguns países europeus consomem madeira brasileira. Muito bom. E esse evento, esse workshop que já está acontecendo, não é isso? O que vai ser abordado? Bom, nós estamos discutindo produtividade e qualidade. Enquanto você tem estados como o Mato Grosso do Sul, que tem muito mais área e tem crescido brutalmente em termos de área plantada florestal, o Paraná é um estado muito consolidado. Então, em vez de nós crescermos por novas áreas, nós temos que crescer por produtividade e qualidade. Então, esse é o ponto de vista que a gente discutiu. E nós só podemos crescer por produtividade se nós tivermos tecnologia embutida no negócio. E aqui, esse evento é tradicional, é o 9º workshop entre produtores e a Embrapa. E aqui nós discutimos quais são as áreas que nós poderemos intervir no futuro para que a gente tenha maior produtividade e maiores ganhos. A APRE, que é o nosso parceiro, a Associação Paranaense de Reflorestadores, ela tem 48 empresas e essas 48 empresas têm um PIB fantástico e são responsáveis por uma boa parte dos empregos florestais da área florestal. Tá certo. E eu ia justamente te perguntar da questão da tecnologia, né? O que a gente pode trazer, assim, que o Brasil tem utilizado, né, para aumentar a produção sem aumentar a área, né? O que foi destacado aí no evento?
Tem várias coisas. Eu acho que um dos pontos fortes que está sendo discutido é a questão da gestão. Então, se eu consigo diminuir distâncias de transporte, distâncias de processamento, se eu consigo ter clusters de produção, eu tenho ganhos. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, por exemplo, que vão discutir amanhã, é a questão de adubação. Um ponto que é que é fantástico, que foi discutido e que vai ser discutido, são os cuidados que nós temos que ter na produção para termos múltiplos produtos. Então, eu não posso plantar uma árvore da mesma forma se eu quiser produzir celulose ou se eu quiser produzir madeira de alta qualidade para fazer uma mesa para a tua casa. Então, eu tenho que ter técnicas de produção que são diferenciadas. E são essas questões que foram discutidas. Hoje também nós vimos e discutimos em vários pontos que estamos abertos a inovações. Então, quando a gente falava em madeira lá atrás, a gente pensava em cortar. Hoje a gente pensa em gerar novos produtos usando resíduos, entrando numa bioeconomia circular, transformando serragem em energia ou produzindo novos produtos a partir de nanocelulose. Então a gente tem 1001 oportunidades de desenvolvimento tecnológico. Certo, Eric, muito obrigada pela sua participação. Rapidamente, quem quiser saber as resoluções aí do evento, onde pode entrar em contato? Bom, o contato pode ser ou com a APRE, que é apreflorestas, tudo junto.com.br, apreflorestas.com.br, ou então na embrapa.br/florestas. Tá certo, Eric, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima noite para você. Muito obrigado, foi um prazer. Boa noite a todos. Até mais.